Olha só, outro assunto importante para você ligadinho no nosso programa. Olha só, a gente fala agora sobre a declaração do Imposto de Renda 2025. Você sabia que algumas doenças permitem a isenção do imposto de renda? Sabia não? Então bora contar para vocês, inclusive, quais doenças estão nessa lista que te deixa aí, ó, isento. Não é isso, Vanessinha Costa? Conta pro povo, minha filha. Exatamente, João. A gente já está em período de declaração de imposto de renda e é importante ressaltar alguns detalhes. Entre eles, esse fator de que algumas doenças permitem a isenção daquele contribuinte. E entre elas, a AIDS, o câncer, alguns tipos de problemas nos rins, no fígado, no coração e outras doenças relacionadas à saúde dos brasileiros. Nós íamos conversar com um contador, Joel Marques Sobrinho, que pode trazer para a gente, Joel, em relação a esse critério de isenção. Quais são essas doenças? Como é que o contribuinte pode comprovar? Bom dia. Bom dia, Vanessa. O contribuinte ele pode comprovar através de laudo médico datado da época que foi descoberta a doença. Isso é uma situação importantíssima para poder ele pegar e, dependendo de quando ele for dar entrada nesse pedido de isenção, ele ter retroativa a data que foi descoberta. Com relação às doenças imunes, AIDS, câncer, que você já falou anteriormente, tudo isso daí a gente precisa de laudo médico oficial para poder pegar aí na fonte pagadora ser solicitada a isenção. Detalhe, essa isenção é exclusivamente para os proventos de aposentadoria, pensão ou reforma no caso de militares. Isso é uma situação que, assim, não tem como você pedir a isenção nesses casos específicos da Lei 7133 de 88, onde elenca todas as doenças que são contempladas com essa isenção, se você não tiver aposentado ou ser pensionista. Se por acaso esse trabalhador ele é aposentado, mas ele recebe um outro salário ou um rendimento de aluguel, ele vai declarar de que forma? Bem, o que acontece? Ele vai pegar a isenção pela aposentadoria, mas se ele, por um acaso, tiver uma outra fonte de renda, sendo tributável, ele vai pagar o imposto de renda daquela fonte de renda. Exemplo, aluguel. Aluguel é tributável. Ele tem a aposentadoria dele, mas ele vai ser tributado pelos rendimentos que ele receber do aluguel. E esse laudo médico, ele é anexado na própria declaração? Não. Esse laudo médico, ele é utilizado para o pedido de isenção. Caso você venha a querer pedir o retroativo, se você não tem isenção antes, pediu a isenção, foi contemplado e nos últimos 5 anos você não declarou que era isento de imposto de renda, aí com base nesse laudo, daí você vai pegar e fazer a retificação do seu imposto de renda, dar entrada na Receita Federal e aguardar a análise deles. Normalmente, fica em exigência na malha fiscal para você poder pegar e anexar esse laudo para poder comprovar a sua condição. É sempre importante a gente relembrar também consequências da não declaração. Então, ainda nesses casos da isenção parcial, né? A isenção só para aposentadoria ou só para pensão, enfim, que tenha uma outra renda, é importante apresentar os outros rendimentos para não ter nenhum tipo de sanção pela Receita Federal. Não, com certeza, porque a falta da declaração desses rendimentos vai lhe ocasionar ficar em malha fiscal. Ficando em malha, eles vão, se você não resolver em tempo hábil, eles vão pegar e reconhecer aquele rendimento, multar você com até 150% de multa e inscrever em desativa, inscrever no CADIM e você ficar com um problema para ser resolvido. Ok, muito obrigada, Joel, pelas informações. Para a gente encerrar, acho válido ressaltar quais são essas doenças. Temos uma lista relativamente longa, mas seriam AIDS, alienação mental, cardiopatia grave, doenças relacionadas ao coração, cegueira, contaminação por radiação, doença de Paget em estágio avançado, doença de Parkinson, esclerose múltipla, espondiloartrose anquilosante, fibrose cística, hanseníase, nefropatia grave, hepatopatia grave, doenças ali nos rins e no fígado, neoplasia maligna, que é o câncer, paralisia irreversível e incapacitante e ainda a tuberculose ativa. Então, se você possui o laudo médico de alguma dessas doenças e declarou, você tem direito ao retroativo e caso esse laudo seja recente para você, tem direito a solicitar essa isenção, João. Lembrando que o prazo do imposto de renda é até 30 de maio. Volto com você. Muito bem, Vanessa. Obrigado pelas informações, tá bom?